אשת אשת חיל ממצא Shavuot Tov a todos, do Brasil, de Portugal, do Canadá, e daquelas pessoas que escutam esse shiur de todos os lugares. Hoje vai ser um shiur um pouquinho difícil para mim, mas Bezat Hashem, que a gente possa, né, no estudo da Torá, que puxar a nossa vida, a Torá tem que ser sempre o centro. Então, focado no que a gente discutiu semana passada, esse shiur vai ser uma homenagem, tá? E para a elevação da alma de um mentor, uma pessoa que me inspirou e continua me inspirando. Ele deixou esse mundo hoje, e ele foi aquela pessoa que me fez ser a pessoa que sou hoje e que me dá a alegria de poder incentivar os meus alunos, aquelas pessoas que estudam comigo, a não desistir. O Rabino Garzon, o Rabino Garzon, Yaakov Garzon, ele nasceu em Tanger, no Marrocos, e foi Shelia, foi rabino em São Paulo muitos e muitos anos. Então, ele faz parte da comunidade de São Paulo, fez parte da formação, da educação, e uma das coisas que ele sempre me falava, que se você não tem uma boa educação, então não há continuidade. Então, eu compartilho muito das ideias dele, e ele faleceu num momento muito interessante, num período muito interessante. Ele faleceu na data do Rabino Israel Abuhatzira, do Baba Sali. E era só para você ver como é que era uma pessoa grande, né? Um tzadik, quando morre, na verdade, ele não morre. Ele simplesmente adormece, ele dorme, e o seu ensinamento continua florescendo. Já que antes de começar a falar das alahot, da Avelut, do luto judaico, que foi meio que uma continuação do shiur da semana passada, eu quero convidar as pessoas, desafiar as pessoas a fazer nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais, a crescerem, que as pessoas possam conhecer. Então, curta lá no YouTube, compartilha, comenta, isso vai fazer que faça uma grande rede de estudos judaicos. De todos os grandes canais, eu sou pequenininho, temos 400 pessoas, Baruch Hashem, 400 pessoas. A gente pode levar mais informações de Torá Kedushá para as pessoas. Sempre nesse meio de pensamento, tentando fazer um debate, opiniões, mas nunca ultrapassando o respeito, né? Quem me conhece sabe como é que eu sou nessa questão. Falar do Rabino Israel Abuhatzira, eu quero falar algumas palavras, né? E só para vocês terem uma ideia, quem foi o Rabino Israel Abuhatzira? Ele era conhecido como Baba Sali, ele faleceu em 85, ele nasceu em 1889, e ele vem de uma dinastia de rabinos e dayans, de juízes. E de tantas histórias, tanta forma de vida que ele viveu, ele não deixou nenhum livro escrito. Ele escreveu alguns livros, mas a história fala que foi roubado, e então a gente não tem nada escrito do Rabino Israel Abuhatzira. Mas a gente tem histórias, relatos, ensinamentos, e isso que faz um rabino, né?
escrever um livro é importante, mas o contato com o seu tzibur, com a sua coletividade, é que faz uma pessoa ser de boa memória, lembrada sempre. E uma das histórias do Rabino Israel, do Baba Sali, então, eu estou usando esse livro aqui, não sei se tem em português, tá? Eu estou usando em inglês. Aqui vai contar a história do Rabino Abu Hatzira em inglês, tá? Mas tem em hebraico, em português, eu acredito que deve ter alguma coisa. Vale a pena muito, muito conhecer um pouquinho a história do Rabino Israel Abu Hatzira, que era o Rabino Kadosh, agora é também conhecido. Ele nasceu em 1889, né? Ele nasceu em Rosh Hashanah. Ele nasceu em Rosh Hashanah e na cidade de Tafilat, no Marrocos. Tá? E ele vem de uma dinastia de rabinos muito sadiquins, muito baseados na Kabbalah. O pai dele era o Mesod Abu Hatzira, ele era filho mais velho do rabino Yaakov Abu Hatzira, que era um famoso cabalista, tá? E então ele vem de uma dinastia de cabalista e ele sempre desejava vir para a terra de Israel. E a gente sabe que muitas pessoas que desejam vir para a terra de Israel passam a vida toda e não conseguem, tá? Então é um mérito muito grande estar aqui na terra de Israel. Antes de começar a falar de Avelut, as leis de Avelut, eu queria só contar uma historinha que eu achei super interessante. O Baba Sali, antes de emigrar para a terra de Israel, ele visitou a terra de Israel, né? Ele visitou as cidades, ele foi para Tzfat, e lá em Tzfat tinha uma sinagoga, tá? E essa sinagoga era do Arizal. Né? Então essa sinagoga estava fechada. E aqui eu vou contar um pouquinho a história, né? E ele vai conhecer a sinagoga famosa, onde foi escrita o Lechado dele, Trakalá, e ele vai ao Mikveh do Arizal, vai à tumba do cabalista. E durante essa visita, ele vai rezar na sinagoga do Arizal. E essa sinagoga estava fechada há muito tempo, estava fechada para visita há muito tempo. E todo mundo que entrava lá, ela morria. E era uma tragédia. As pessoas desafiavam, diziam assim, eu vou entrar lá, e aí era como um Kodesh Kodashim. Ninguém podia entrar naquela sinagoga, porque morria. Né? E aí, para parar todas essas tragédias que morriam, o pessoal, a pessoa que desafiava, não, é besteira, né? E entrava e morria, foi confiado uma família, essa família tinha a chave dessa sinagoga e trancou. Né? E essa foi passado, essa família tomava conta, e aí o Rabino Abu Hatzira, o Rabino Baba Sali, com 45 anos, né, ele vai chegar em Tzfat e ele vai querer conhecer essa sinagoga. Mas antes de entrar nessa sinagoga, ele vai ao mikveh do próprio Arizal. Quem conhece Israel, quem conhece Tzfat, sabe que a água do mikveh de Tzfat é a água mais gelada que se conhece. Eu já fui 2 vezes, como você realmente sente que a tua alma sai, porque é frio. É muito frio. E pode ser no verão, pode ser no inverno é pior, né, que é mais frio. Então, ele vai entrar dentro desse mikveh, né, e vai se preparar e vai em direção depois entrar na sinagoga do Arizal, mas antes ele precisa da chave. Vai precisar da chave e a pessoa recusou, não posso dar, essa chave não vou dar. E aí, porque tinha muitas pessoas que morriam quando entravam, então não dava. Então, o Rabbi Abu Hatzira,
ele disse, não vai acontecer comigo, porque se começa uma nova era, começa um novo período no povo de Israel, e então eu preciso entrar e fazer a tefilá. Ele já estava num nível muito mais alto de estudos profundos espirituais. Então, o Baba Sali, né, ele entrou dentro da sinagoga de Larisa e fez uma tefilá, e essa tefilá foi muito profunda, que cancelou os maus decretos daquele período do povo de Israel, e ali foi decretado também que o Baba Sali tinha, pelo mérito de quebrar todos os maus decretos espirituais, ele foi decretado para vir morar na terra de Israel. De tantas histórias do Rabino do Baba Sali, a gente vê que uma pessoa que morreu tanto tempo, 36 anos, acho que é isso, 36 anos, ele ainda continua vivo, porque Baba Sali é o pai que reza, é a pessoa que reza pela pessoa, que faz pregações pela pessoa, pelo mérito de um tzadik, né? Então, ele é um dos tzadiks que a gente aqui em Israel até hoje tem uma conexão muito grande. Para falar das leis de Avelut, a gente precisa falar antes da mitzvah de visitar os doentes. Tá? Como falamos na semana passada, Al-Pi al-Zohar HaKadosh, uma pessoa ela é avisada 40 dias antes da passagem dela que ela vai morrer. Né? Então, a Kadosh Baruch Hu vai avisar que aquele período que aquela pessoa está aqui nesse mundo vai acabar. Ele vai mandar mensagens, mandar sinais. E uma dos sinais é a doença. Né? E a pessoa fica doente e, de repente, fica boa por um período. Um dia, 2 dias, ela fica boa, e aí depois ela é um dos sinais que ela vai desencarnar. Né? Então, ela tem um tempo para conversar com seus parentes, ou escrever alguma carta, ou, de fato, refletir na sua vida, fazer techuvá. Tá? Então, a gente vai ouvir uma expressão muito conhecida no mundo rabínico, que a techuvá é até o último momento de vida. Tá? Então, a visita dos enfermos, tá? Bikat Holim, que a gente fala, a gente vai fazer essas visitas, a gente vai fazer Misheverá, né? Vai rezar para aquela pessoa, vai visitar, vai ver se ela está precisando de alguma coisa. A pior coisa de um ser humano é ficar velho, pobre e doente. Imagina as limitações. Já é difícil ficar velho, né? Limitado com o peso da vida, limitações de andar, precisa de uma cadeira ou de uma bengala, ou que seja. Então, a velhice ela vai trazer essa dificuldade, né? De enxergar, de falar, de escutar. Ficar né, pobre, né, no momento que você está precisando de dinheiro, é complicado. Né? Ficar pobre, doente, então, quando uma pessoa fica doente, então fica mais limitada. Então, essas 3 situações é muito difícil. Então, se você tem uma pessoa que é idosa e está doente, é uma mitzvah muito grande. É um favor que você está fazendo na Kadosh Baruch Hu, que a Hashem vai te pagar com juros e correções monetárias. Então, por isso, nós temos nas estruturas judaicas os Bet Avot, as casas onde que os nossos melhores senhores e senhoras das melhores idades tenham uma velhice tranquila. Isso, em todo momento do povo de Israel, a gente tem essa
preocupação de cuidar dos nossos velhos, das pessoas com mais idade, porque é como se fosse uma joia. O conhecimento de uma pessoa que passou por toda a caminhada nesse mundo é passado. E hoje a gente não tem mais, temos essa falta de conexão, porque a gente não tem paciência. En savlanut, como fala em hebraico. Não tem paciência. Né? Mas se as pessoas entendessem que ter um idoso dentro de uma casa é ter uma joia, porque ela vai passar as informações para o futuro. Falando dessa forma, né, a gente vai ver que a pessoa, eu falei em algumas discussões, que é uma pessoa que quando ela está moribunda, né, ela fica, vai ou não vai? Como é que a gente deve se comportar perante essa pessoa? É uma mitzvah de atender ela em todo momento. Ela não pode estar sozinha na hora que ela vai desencarnar, que ela vai morrer. Então, ela tem que estar sempre ao redor de alguém, tá? Uma pessoa vai ter que sempre estar alguém. Faleceu, né? Como é que se vai lidar com a morte? Geralmente as pessoas morrem nos hospitais, né? E a gente tem que ter muito cuidado em alguns aspectos, né? Depois que houve o óbito, a gente, antes do óbito, se puder fazer a oração do Shema, né? A gente vai, chega perto da pessoa, e fala, repete com a pessoa, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. E a pessoa fala, Baruch Shem Kevo Malkuto Leolam Vaed. Ele faz o mesmo ato que Yaakov e seus filhos fizeram, tá? Quando o morto fala Baruch Shem Kevo Malkuto Leolam Vaed, na verdade ele está voltando a ser o que ele é, parte de Israel. Então Israel falou essa palavra, Baruch Shem Kevo Malkuto Leolam Vaed, e aí ele dormiu, e a gente tem que fechar os olhos, se a pessoa faleceu com os olhos abertos, e cobrir o corpo. Não pode ver a cara da morte. A morte tem que ser coberta, né? A pessoa faleceu, então a gente não pode, a gente não tem a permissão de ver a cara da pessoa, a face da pessoa que faleceu. Então, a gente sempre costuma dizer que Deus dá e Deus tira. Então, não cabe mais nesse período que a pessoa faleceu, a gente vê o rosto dela. Por quê? Por que a gente não pode ver o rosto de um falecido? Porque a gente vai entrar num trauma psicológico. Todo mundo que viu um parente vivo e depois ver um parente no caixão, a gente sempre vai associar vivo e morto. Então, a gente não, absolutamente, a gente é proibido de ver a cara, a face da morte, né? Então, a gente cobre o rosto com um lençol, né? Agora vai entrar um período que a gente precisa correr contra o tempo. Por isso é importante que um judeu viva perto a uma comunidade judaica. Porque quando isso acontece, a comunidade judaica, os nossos irmãos da coletividade, vamos botar essa expressão, eles vão trabalhar no lado burocrático. Geralmente, aqui em Israel a gente não tem esse problema, mas nos países como a Europa, os países como na América do Sul, Brasil, legislação, tem que fazer autópsia para dar o atestado de óbito. Então, nós, o povo judeu, não podemos fazer autópsia. Não pode abrir o corpo. Não pode. Né? Então, a gente corre contra o tempo para que isso não aconteça. Rabino, aconteceu. Aconteceu. Mas se a gente pode evitar, a gente evita. Geralmente as pessoas
tudo está tão rápido, tudo está tão sem sentimento, está tudo... os necrotérios são todos... Às vezes as pessoas abrem, botam... costuram de uma forma não correta. Então, no judaísmo, a gente é proibido fazer isso, tá bom? Abrir o corpo para fazer a autópsia do corpo. Conseguimos pegar o atestado de óbito, no caso, quem está no país, no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, esse atestado, a gente tem que levar o corpo para a casa da pessoa, tá? Ou para as casas, as funerárias, ou o cemitério israelita, onde tem uma parte da Hevra Kadishá, onde o corpo vai ficar. Antes de começar o processo, né, de tahará, vamos escrever essa palavra, tahará, a gente conhece a palavra tahará no caso de um casal, né, entre homem e mulher, que vão fazer a purificação no período de nidá, que vai depois poder ter relação sexual, conjugal, para trazer filhos. Agora, existe uma outra comparação que a gente fala que é tahará. Tahará é purificação também do corpo. Antes de entrar no processo de purificação, como se deve fazer, e eu vou pincelar nessa aula algumas coisas, é um tema muito profundo, e Bezat Hashem vai ter módulos no futuro de quem quiser aprender um pouquinho mais sobre Tahará, aprender como fazer o enterro. Isso vai ser um módulo no futuro que a gente vai estar lançando para os futuros alunos que querem estudar a fundo, mais a fundo sobre as leis de Tahará. A gente vai ver que é dividido em 3 níveis, tá? 3 situações, o período do luto. E o primeiro período, na visão judaica, se chama Aninut. Aninut é o período onde a pessoa, o parente, vai receber a notícia do falecimento. Tá? É o período que a pessoa, o descendente, o parente, o esposo, a esposa, vai receber a notícia. Tá? E esse período vai acabar no período do funeral. Ou seja, recebeu a notícia que alguém faleceu, você está no período de Aninut. Esse período é o período que a gente está isento, né, devido ao fato de ter passado um trauma muito grande, a perda de alguém, então a gente está isento de cumprir mitzvot. Tá? Literalmente. E estava indo para a sinagoga botar o tefilim. Hasse Shalom, alguém morreu, alguém da família. Tem que largar tudo e voltar, e ele tá isento de cumprir essa mitzvah, de botar o tefilim, ou fazer qualquer coisa. Então, ele tem que ter o período de cuidar do seu morto, que em si é a mitzvah mais importante. Existe uma expressão, e eu sempre falo para meus alunos, asuk ba-mitzvah, patu ba-mitzvah. Então, ocupado numa mitzvah, liberado para outras mitzvot. Seria essa a real intenção dessa mitzvah. Cuidar do seu morto. Né? A gente vê, e eu vou contar uma historinha, que na Polônia existia muitos judeus, a gente vai ver que sabe que antes do Holocausto havia muitos judeus, e lá tinha um rabino, e ele foi chamado, né, para buscar um corpo de um judeu.
mas ele não tinha muito dinheiro para pegar um trem, e ele queria viajar com a esposa, e que a esposa fosse, então ele pegou uma carroça, e essa carroça, ele foi, né? E nisso ele ia buscar o corpo desse judeu. Demorando algum tempo, ele chega lá e ele questiona, por que não pode ser enterrado aqui? Não. Esse judeu não pode ser enterrado aqui, porque ele não é da gente, ele não faz parte do nosso povo. Os cristãos falavam. Então, a gente não quer uma pessoa que é impura dentro da gente. Então, já que você é o rabino, pega ele, tchau, leva ele para onde você tem que levar. Então, imagina, a viagem de volta para a cidade onde tinha uma vida comunitária não era tão agradável você viajar com um cadáver, né? E ele precisava fazer isso porque precisava lavar o corpo e enterrar o corpo. Essa viagem demorava algumas horas. E ele faz isso. Quando ele chega na Hevra Kadishá, o que é Hevra Kadishá? Hevra é uma organização, Kadishá, sagrada, onde cuida dos nossos falecidos. Toda a comunidade precisa ter uma Hevra Kadishá, né? E ensinar pessoas, tanto homens como mulheres, a como enterrar os seus mortos, conforme a Alahá. Então, ele chega na Hevra Kadishá e fala, olha, a gente achou achamos esse judeu, ele morreu dentro de um vilarejo, e ninguém queria enterrar ele porque ele era judeu. E aí, quando o rabino da Hevra Kadishá foi ver quem era o morto, ele caiu para trás e disse, você morreu. Aí ele não entendeu, o rabino que foi pegar, não estou entendendo, você conhece ele? Claro que eu conheço. Ele é um das pessoas que mais ajudou a Hevra Kadishá. Muitas vezes a gente não tinha dinheiro, mas por causa que ele mandava dinheiro, ele estava afastado de tudo. Ele não cuidava de nada, ele estava assimilado. Mas ele mandava um dinheiro para a Hevra Kadishá. Então, às vezes, quando alguém morria pobre, não tinha dinheiro para fazer o enterro, ele mandava essa quantia. Moral da história: Deus não esquece de ninguém. E às vezes manda seu Shelia para mandar buscar para ser enterrado. Então, por causa de uma mitzvah que ele fez, de não deixar nenhum judeu sem uma sepultura, sem um enterro, simplesmente Deus mandou buscar ele para que ele possa ser enterrado com os seus. A gente falou, voltando um pouquinho, uma história muito bonita, muito, como fala em português, inspiradora, tá? A vontade de ajudar as pessoas. A mitzvah mais importante, uma das, é quando você faz uma mitzvah com uma pessoa que não pode se fazer a mitzvah, o morto. Ou seja, estou andando na rua, vi o morto, eu não posso deixar ele como se fosse outra pessoa. Seja judeu ou não judeu, a gente tem que enterrar. Porque quem nasceu primeiro? Adão ou Abraão? Então, tudo é a imagem de Akadosh Baruch Hu. Então, quando você tem respeito com a criação de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu vai ter respeito com você. Eu falei da primeira fase, que é Anenut, Anun, tá? É esse período intermediário entre o anúncio e o funeral. Depois que houver o funeral, termina a Anenut, né, e vai começar inaugurar um novo período do luto, que é a Shivá. Shivá é a semana do luto. Tá? A gente vai ver que
a Shivá só vai começar de fato, de lei, quando o corpo é enterrado, tá? E aí a gente vai na casa do descendente e vai fazer criar, rasgar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e depois da criar, até o final das primeiras semanas, a gente vai classificar isso como Shivá. Depois desse período de intermediário, né, pós o enterro, até os 7 dias, primeiros 7 dias, vai começar o Sheloshim. Sheloshim é os 30 dias seguidos da primeira semana, dos 7 dias. 30 dias depois que perdeu o parente, a pessoa está de luta 30 dias. E quando se completa 12 meses, o luto se acaba, né? E a gente chama Yud Bet Chodesh, tá? Que é os 12 meses que se completa com o luto. Aí depois, nesse período, se pode casar, se pode fazer festas, tá? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Depois de um ano, a gente chama Yotzait, ou Nahalá, né? Em Sefaradi a gente chama Nahalá, e os ashkenazis falam Yotzait. Então a gente vai ver que completa um ano, aniversário, seria isso, o aniversário da morte da pessoa, né? Um ano que a pessoa faleceu. Então, a gente tem aqui 5 fases do luto judaico, né? Então, a gente vai debater um pouquinho sobre ele, né? O que seria a Anenut, né? Anenut seria o inicial, né? Que a gente vai ver, que é o choque. A pessoa recebeu uma notícia que alguém faleceu, a gente fica chocado, a gente fica emocionado, começa a chorar, emocionalmente a gente não está legal, e a Halahá reconhece essa dificuldade que é natural da Anenut. Então, ela está dizendo para todo onem, o masculino é onen, e o feminino onenet. Eles estão, de uma forma completa, desobrigados religiosamente a cumprir as mitzvot, porque eles estão sensíveis, eles estão traumatizados por ter perdido um ente querido. Tá? Quem vai ser o onen e quem vai ser a onenet? Quem vai ser essa pessoa que vai ser enlutada? Né? Quem vai ser? A preocupação, depois do funeral, quem vai ficar enlutado? Tá? Acho que essa é a melhor explicação. Quem vai ficar enlutado? Então, a Torá e a Halahá vai trazer uma ordem. Tá? Quem que vai ficar enlutado? Quem perdeu um pai, quem perdeu uma mãe, quem perdeu um irmão, quem perdeu uma irmã. Desculpa. Quem perdeu um esposo. Agora, a gente não pode ficar em Onenut para quem perdeu um bebê que só viveu um mês. Menos de um mês, tá? A gente não fica de luto nesse período. A gente explica que nesse período a gente fica literalmente não precisa fazer. Agora, uma das coisas bem interessantes e aconteceu comigo quem fica onen é quem perde um professor de Torá. Né?
um rabino. Então, teoricamente, eu fiquei de luto, porque eu perdi um pai espiritual. Né? Então, a gente fica, mas a gente é obrigado a obedecer a Shivá e ao Sheloshim e depois o Yotzai? Não. A questão de ficar de luto, no caso de professores, rabinos, grandes rabinos, a gente fica pela perca da Torá que ele passava. Tá? Então, é uma curiosidade. Nesse período, a gente vai ver quem vai ficar de Onenut é geralmente uma pessoa que é maior de idade de Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, né? Tanto Bar Mitzvah para os homens, Bat Mitzvah para uma mulher. Não se faz, nesse período, um exemplo bem claro, a mãe fica órfã, a mãe morreu, a mãe dela morreu, e a filha dessa mãe, ela está casando. Então, a mãe fica de luto, mas a obrigação da neta é casar. Então, a mãe ela é autorizada a ir ao casamento, ver o casamento, depois voltar para sentar Shivá. É bem interessante essa situação. Mas a noiva, ela não é obrigada a ficar de luto. Mas cada dificuldade dessa deve ser consultado um rabino, porque ele vai orientar da melhor forma possível. Depois que a gente lavou o corpo, fez a tahará, chamados os parentes, né, para ver o corpo da pessoa que morreu. Ela já está com a mortalha, é um pano, eu vou mostrar daqui a pouquinho umas imagens, eu acho que eu tenho um livro aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, e ele vai, essas pessoas vão ver a última vez o seu ente querido. Então, vai chamar os irmãos, vai chamar a mãe ou o pai, se for um filho, ou os filhos vão ver. E aí a gente dá essa permissão para que as pessoas vejam da sua família o corpo daquela pessoa pela última vez. E aí a gente vai, né, nesse exato momento, aqui em Israel, e eu fiz isso muito em Portugal, a gente faz o speech, né? O speech é algo falar sobre a pessoa. Tá? Eu não sei como é que fala em português, uma declaração boa de vida que foi aquela pessoa. Tá? A gente fala o que ela fez, um dos atos bons, né? A gente tem que fazer isso, a gente aprende isso da onde? De Abraão Avino, né? Que falou de Sara. Então, a gente vai fazer um speech. E geralmente é chamado alguém da 2 ou 3 pessoas, não mais que isso, e o corpo vai estar já, né, já vestido a mortalha, ou a roupa da tahará, e a pessoa vai fazer o speech, o speech, né, que é falar as qualidades boas daquela pessoa. Né? Depois disso, a gente vai começar o período do enterro. Durante a Nilut, como eu falei, os 7 parentes mais próximos, eles ficam nessa relação. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, mais interessante. As restrições, né, de um ononeret são de fazer negócios, né, que pode ter danos financeiros, ele não pode ter contato íntimo,
ele não pode tomar banho, e isso a gente vai ser até a Shiva, né? E eu vou explicar como é que funciona, e ele vai se reservar durante os primeiros 7 dias. Ele não pode achar que ficar 7 dias sentado com a família, às vezes é muito difícil, né? Entediante. Manhã, tarde, noite, ficar sentado com a família. Como eu falei na aula passada, os 3 primeiros dias são os mais difíceis do Onim, de uma pessoa que fica de luto. Porque ela está incomodada, ela está sofrendo, sente muita falta da pessoa que faleceu. Então, a gente diz que os 3 primeiros dias, dentro dos 7, são dias mais difíceis. Nesse período, a pessoa não pode comer carne vermelha, tá? Nos primeiros 7 dias. Não pode beber vinho, não pode beber bebidas fortes, não pode tomar banho, não pode se barbear, e não pode cortar a unha, não pode se perfumar, e não pode ter relações íntimas. No lado do contato social, ele não pode ir a festas, ele não pode comer numa mesa com as pessoas, ele vai se reservar literalmente ao luto. Não pode ir a casamentos. Então, durante 1 ano, tá? Seria essa a proibição do Anenut. Tá? Bem interessante, no começo dos 3 dias, o Aner ele perde a obrigação ele não está obrigado de fazer as mitzvot. Depois do 3º dia, já está um pouco melhor, então a gente o rabino vai botar o tefilim na pessoa, ou a gente vai, pouco a pouco, inserindo aquela pessoa que perdeu um ente ao seio comunitário. Colocamos o tefilim, botamos o talit depois do tefilim, fazemos o Birkat Hamazon, o Zimun, né? Convidando para rezar. E aí é interessante, aqui em Israel acontece muito, principalmente em Jerusalém, as pessoas trazem o Sefer Torah e botam dentro da casa de uma pessoa que está enlutada. Tá? E esse Sefer Torah fica os 7 dias, então já sabe que ali, esses 7 dias vai ser como uma sinagoga, as pessoas ao redor vão lá rezar dentro da casa do enlutado. Né? Vem visitar, faz o Shaharit Minha e Avit, né? E geralmente aqui em Israel é bem interessante que eles trazem comida, bota na mesa, e aí fica literalmente com a família. Falam de Torá, falam de mitzvot, falam um pouquinho da história. Imagina você estar com as pessoas parentes, né? Então a gente senta muito tempo, por exemplo, sentar com os irmãos já adultos, né? Com filhos, e depois de muito tempo você vai relembrar a tua infância, teu pai, tua mãe. Então é uma forma de relembrar, né? A gente vai falar nesse período, quando escuta que uma pessoa faleceu, é a frase Baru Dayan Haemet. Baru Dayan Haemet é bendito o juiz da verdade. Essa é uma bênção, essa é uma berachá que a gente faz quando uma pessoa faleceu. Recebeu uma notícia, a gente fala Baru Dayan Haemet. Né? E aí a gente vai ver que vai criando um corpo essa situação, vai entrando numa realidade que a gente precisa fazer mais para a pessoa que falece. Então, a gente vai ter que dizer, inicialmente começa os enlutados fazerem o Kadish. Quem quiser ver um pouquinho a história do Kadish, vocês vão lá no meu
eu gravei há 4 anos, 5 anos atrás, um shiur. Eu era até mais bonitinho, mais novo. Então, lá tinha todas as relações do Kadish. Então, vale a pena ver esse shiur. Vou passar o link em algum lugar aí, para que vocês conheçam um pouquinho a história do Kadish. Se faz o Kadish com Minyan, e aí a gente vai, as 3 tefilot, as 3 orações, Shaharit, Minha e Avit, vai fazer o Kadish com Minyan, com 10 homens. Só um minutinho. Como eu falei, o enlutado, nesse período, ele não pode tomar banho, mas ele pode fazer a sua higiene mental, ou sua higiene física, né? Com papel, toalha, ou panos umedecidos, né? Então, dependendo do local, se está muito quente, se está muito frio, então pode-se fazer desse tipo, tá? Uma curiosidade, o Neim, ele tem que sentar numa cadeira baixa, ele não pode sentar numa cadeira normal, confortável, então ele vai sentar ou no chão ou naquelas cadeirinhas pequenas mesmo. Até aqui, vocês estão entendendo? Eu estou me sentindo que eu estou falando sozinho. Né? Agora estou vendo vocês aqui, graças a Deus. Então, a Alahá é parecida com essa, a gente tem que saber, sobrevivência, principalmente para vocês que estão fora da terra de Israel, ou fora de uma comunidade judaica, então é preciso aprender as alahot para que a gente possa sobreviver nessa tempestade que é a vida. Né? Então, agora eu já falei do dia normal, vamos trazer uma ideia sobre a Nenut no Shabat. Uau! Rabino morreu, Hasse Shalom, um judeu, na sexta-feira à tarde. A Anenut, ela não pode começar antes do término do Shabat. É prioridade, tá? Que antes do Shabat, aconteça o funeral. E que a pessoa seja enterrada e logo depois entre o Shabat. Não pode-se deixar o corpo de uma pessoa, porque Shabat não se pode usar nem mexer no corpo, ele é mukse. Tá? Então, acontecem situações. Então, a pessoa não entra, os familiares não entram em Anenut, porque não enterraram o seu morto, e o corpo fica esperando o Shabat acabar. Tá? E a gente aprende isso de Davi Amelech, do rei Davi. Quando o anjo da morte veio e disse, Davi, você vai morrer no Shabat? Davi negociou e disse, não, mas o Shabat é complicado, morrer em Shabat. Só bota no silencioso quem está que acaba atrapalhando. Obrigado. Shabat, morrer no Shabat é complicado. Então, o que se faz? Ele negocia com o Kadosh Baruch Hu, e ele disse, então, me faz morrer no Erev Shabat. Aí Kadosh Baruch Hu disse, não, teu período de morrer é no Shabat. Então me faz eu morrer depois do Shabat. Não, teu reinado, antes do Shabat, teu reinado não acabou. Então você não pode morrer antes do teu reinado. Mas me faz morrer depois do Shabat, e aí ele vai falar, então, não pode morrer antes do Shabat, porque teu reinado já acabou. Então tem que ser em Shabat. Então a gente vai ver que o Davi Amelech vai morrer no cima de ser Shabat, ele vai enrolar o anjo da morte, né, até chegar o período do final de Shabat, e aí ele pode morrer e à noite pode enterrar. Tá? Então, como é que o Davi Amelech fugiu da morte? Estudando Torá.
Quando a gente estuda a Torá, a gente anula os maus decretos. Tá? Então, é bem interessante a gente saber isso. Sabemos que uma pessoa que morre em Shabat, a gente não pode enterrar. Tá? Aí há discussões se eu posso pedir para um não-judeu cavar, e vai ter o Shulchan Aruch, vai ter discussões fortes, mas de primórdio, não. Tá? A gente não pode. Shabat também é oneg, né? Então, a gente tem que estar alegre. A gente está alegre. Então, é complicado. Então, é melhor, se puder, fazer o enterro, receber o Erev Shabbat, enterrar a pessoa antes do Shabbat entrar. Bem interessante que no Shabbat, ele não pode, tá? Mesmo isso no Shabbat, tá? Agora, se enterrou, aí a pessoa já está em Oniut, ele está em Oniut, ele está no status de enlutado, ele não pode recitar, você não pode convidar ele para fazer o zimun. Bravotai, Nevaré. Não pode. Tá? Não pode pedir para ele fazer o kiddush. Não pode. Tá? Ele não pode ler a Torá. Ele vai cumprir Shabbat, ele vai vestir a roupa de Shabbat, mas ele não pode fazer essas coisas porque está de luto. Então, a gente evita de dar esses méritos para ele no Shabbat. Porque senão ele vai se alegrar e vai acabar esquecendo que ele perdeu um ente querido. Ele não pode ser um Sheliat Tzibur, ele não pode ser um Baal Koré. Sheliat Tzibur é a pessoa que reza na sinagoga, é o Hazan, tá? Ele não pode ser um Baal Koré, aquele que lê a Torá, como eu falei. E ele também não pode fazer a Havdalah. É bem interessante isso. Mas ele pode ir à sinagoga fazer as tefilot dele. Se aplica também as mesmas restrições nas festividades. A gente tem que entender que em Yom Tov tem uma diferença. No Rola Moeda também. No Pessa, Sukkot, Purim. No Brit Milá, tá? Também tem isso. Na redenção do primogênito. No Rosh Chodesh. E no dia da semana... uma pessoa que tem um dia da semana, ele não tem a obrigação de botar o tefilim, né? Porque ele está enlutado. Mas se ele quiser, ele pode colocar depois do terceiro dia, tá? Como eu falei. Eu queria, antes de abrir essa discussão, eu dei algumas alahotas, a gente vai ver que a pessoa vai ser lavada, o corpo, tá? A gente vai fazer a tahará. A tahará, ela demanda por 10 homens, e aí tem técnicas que tem que ser feita. Como eu falei, a gente vai fazer um módulo fechado para algumas pessoas. Quem quiser aprender mais profundo, vai ser um módulo, acho que 10 aulas, né? E a gente vai ensinar passo a passo como é que se faz a lavagem de um corpo de uma forma, da forma judaica, tá? Agora, eu vou abrir para perguntas, tá? Antes disso, eu quero mostrar as roupas, né? E aí é costume, tá? Acho que Nazir Sefaradi tem seu costume, são vários costumes. Eu, quando eu era rabino em Portugal,
na comunidade de Belmonte, eu sempre tentava usar o costume de Jerusalém, tá? E o costume de Jerusalém é sempre botar a terra da terra de Israel no rosto, nos olhos, na boca, nas narinas e todos onde tem orifícios, tá? A gente bota para simbolizar o local onde a gente peca nesse mundo. Então, é como se fosse uma purificação. Ashkenazi e Sefaradi tem minaguins distintos, tá? Muito costumes diferentes na questão da tahará, no vestimento da roupa. Ashkenazi bota 18 roupas para lembrar o Kohen Gadol, as roupas do Kohen Gadol. Sefaradi não, ele usa o linho, tá? E eu tenho um livro aqui que chama, como eu falei na semana passada, Dignity Beyond Death. Esse é um livro muito legal, Maaseh. Então, ele vai trazer algumas fotinhos, não sei se vocês conseguem ver. Essas fotinhos aqui, elas vão trazer as roupas que o morto tem que vestir, no caso do Ashkenazi, que é o 18, tem um nomezinho, tem explicação, né? Tem duas, o kitel, tem uma camisa, tem outra camisa. Eu trabalho, viu, gente? 18 negócio. Aí tem o talit, o homem, tá? Aí a urna. Uma curiosidade, o arão, o caixão, como a gente chama, ele tem o piso oco, tá? A gente geralmente tem que pegar furadeira, fazer 3, 4, 5 furos para que tenha contato com a terra, tá? O correto é ser enterrado diretamente na terra. Mas pelas leis sanitárias que a gente tem na Europa e na América do Sul, a gente não pode, e agora é o período de corona, né? Então a gente nem brinca com uma coisa dessa. Aqui em Israel é totalmente diferente, né? Essa questão do corona, no caso da levaiá. O que é levaiá? É o processo onde que vai acompanhar o enterro. Levaiá. Né? Agora, por causa do corona, são 10 pessoas, e são pessoas mais próximas da família, então, ou geralmente a Revar Kadishá usa um macacão, as pessoas estão de máscaras, né? E, enfim, como a gente conhece, e vai ser enterrado. Levaiá é a forma de levar a pessoa até o enterro. Eu quis fazer o lado mais prático possível. Eu sei que ficou muitas perguntas e muitas dúvidas, e eu queria ouvir vocês, começarem a ouvir vocês agora. Por favor, quem é o primeiro? Shalom, Rabino, tudo bem? Shalom, Israel, como é que você está? Tudo jóia. Rabino, surgiu uma dúvida que é que se uma pessoa falece, ela é um Bnei Noach, ela não é uma pessoa judia, a forma do funeral vai ser a mesma que de um judeu ou não? Olha, a tua pergunta é uma pergunta que acaba sendo fácil e difícil. Tá? Essa comunidade que ele vive é Bnei Noach, ela é organizada, ela estuda as leis. Então, é natural que ela siga o costume judaico. Agora, se ela não tem um costume judaico, então não perde um pouquinho o sentido de você querer obrigar ou fazer que ela faça uma coisa que ela não é obrigada. Ah, entendi. Rabino. Entendi. Desculpa. Ok. Quem está perguntando? É Aline Gadelha. Olá, Aline, Rabino. tudo bem? Tudo bem com o senhor? Rabino, nós podemos ser doadores de órgãos? A doação do órgão não há nenhum problema, tá? A gente vai ver 2 possequins, o Rav Ovadia, o Rav Mordechai Eliyahu, grandes rabinos, não há problema, tá? Antes, a pessoa faleceu, ela quer fazer a doação, ela pode ser doadora, tá?
Não há nenhum No problema. mesmo caso, a família também, por exemplo, a família pode decidir doar o órgão do doente? Aí é a lei de cada país, né? Aqui em Israel, a pessoa já optou de em vida, mas laricamente não há nenhum tipo de problema. Ah, tá bom. No judaísmo, a gente não faz cremação. É isso que é interessante a gente falar, e eu acho que eu não falei. A gente não crema o corpo porque é desrespeito, né? A gente acredita que a gente vai fazer a AMT, vai ressuscitar. Então, a gente não pode danificar uma coisa que Deus nos deu. Esse corpo é emprestado de Deus, então a gente tem que tomar conta. Quando você não pega uma coisa emprestada, você não tem que tomar conta, você não vai quebrar, né? E nem vai destruir. Rav, Shalom. Meu nome é Luiz Shilomo, sou aqui da Bahia. Tudo que você falou é muito parecido com o que nós já fazemos aqui inconscientemente, né? Inclusive a mortalha. Agora, minha pergunta é o seguinte, Rav. A questão do caixão, que aqui os caixões são todos em forma de cruz, né? Se nós temos que ser enterrado num caixão, esse caixão tem algum critério, o formato dele? Olha, é tirar a cruz. Bota uma estrela de Davi. E Sim, furar. o formato dele já é um... Não há problema. O caixão não era para ter, não era para existir o caixão. Geralmente, muitos lugares aqui na Europa, ou lá na Europa, a gente, antes do Covid, tá? Antes a gente tem que dividir na questão da saúde pública, no caso dos óbitos, mudou-se todo o conceito, tá? Mas vamos pensar, até 2019, a pessoa era levada, o cadáver era levado dentro do caixão, tá? E chegava lá, às vezes a Hebraica de Chá, principalmente na Polônia, onde eu tenho bastante contato, a pessoa era botada dentro do caixão, né? Saía lá do quarto da Hebraica de Chá, e aí era só a forma de transportar, e chegava lá, perto da sepultura, tirava o corpo e botava na próprio contato com a terra, tá? E aí, aquele caixão era só um meio, era usado para outras situações, não era uma coisa que a pessoa tinha que ser enterrada. Agora, devido a casos de pandemias, de doenças de infecção, as leis, as legislações de alguns países, e agora a maioria de todas, obrigam que tenha um caixão. O caixão, ele tem que ter se é um caixão que você compra com o fundo falso, né, que geralmente é isso, ou é um caixão que tem um fundo um pouco mais duro, a gente fura em 3 ou 4 para que possa ter contato com a terra, para que a terra entre mais rápido. Uma simbologia. Obrigado, Rav. Excelente aula, muito boa. Muito obrigado. Rabino? Quem está falando? Eu? O Yuri. Não sabia se estava funcionando. Rabino, tem um caso assim, né, que aconteceu com um amigo meu. Eu gostaria de saber, que ele tinha um tio, né? Ele tinha um tio, o tio dele Yehudi, só que o tio dele acabou casando com uma goiá, e ele teve filhos, né, não judeus, e os filhos, por não conhecerem nada sobre judaísmo, acabaram cremando o corpo dele, ao invés de enterrando. Eu gostaria de saber se o senhor sabe, quando nós falamos pelo menos da ressurreição dos mortos, o que vai acontecer com esse Yehudi, assim, se ele vai ressuscitar ou não. Primeiro, a gente não sabe que corpo que a gente vai vir, tá? Se você for seguir pela linha do mundo da Cabala, a gente não vai saber que corpo que a gente vai vir. Pode ser do corpo que a gente, do Tikkun do passado, no século XVI, lá no cemitério judaico, ou pode ser todas as encarnações que você vê vai ter uma sepultura, né? Então a gente não sabe, às vezes uma sepultura que está lá não é aquela sepultura que a gente vai estar. A cremação realmente é um desrespeito ao corpo que Deus nos deu. Então, mas como Deus é misericordioso, vamos botar um exemplo bem claro. Uma pessoa que morreu em Auschwitz,
ela foi cremada. Eu tive várias vezes, alguém já viu algum vídeo meu lá, naquelas fornalhas humanas. Essas pessoas, como é que vão ficar? Kadosh Baruch Hu, como ele traz uma vida que está, um corpo que está em decomposição, já virou, já está dentro da terra, ele traz a vida, então ele também é possível trazer a vida das cinzas, perfeitamente. Naturalmente, a pessoa não sabia. Se é costume, quando a gente sabe, evitar ao máximo. Tá ótimo, Tadarabá. Aqui é o Leandro Luz. Eu queria... Leandro, tudo bem? Tudo bem, Baruch Hashem. Eu queria saber, tenho duas perguntas. A primeira quando alguém está no processo de conversão e Deus não permita, essa pessoa falece, e ela será enterrada num cemitério comum. E sabemos que os sábios falam que nós devemos colocar os pés no cemitério cristão ou cemitério comum. Eu não entendo qual o critério que tem a respeito disso. A segunda pergunta é, quando a pessoa falece no Shabat, fala que o céu, o mundo superiores e inferiores, eles param. E como que essa alma vai ser julgada? Porque Shabat é Shabat, Shabat é descanso. Você me trouxe só perguntão, hein? Você é muito meu amigo. Desculpa. Não, tá ótimo. A primeira pergunta, você fala que uma pessoa que não é judia, ela tá lá, nadou e morreu na praia. É isso que você quis dizer. Isso. Em poucas palavras. Isso. Então, como é que vai fazer para enterrar aquela pessoa? E se ela é judia, se ela não é judia? Dependendo, se ela... Vamos nessa situação. Se ela faleceu e não terminou o processo, então ela vai ter um enterro não judaico, tá? Ela tem que ser enterrada no cemitério não judaico. Por isso eu oriento esses meus alunos que já estão um tempão aí, e eu já falo para eles, vamos, tá na hora. E aí, vamos agendar? Tem que vir para Israel, né? Vamos conversar, você tem que conversar com o rabino. A pessoa, não, ainda não estou preparado. Não é assim. Terminou o período de estudos, as pessoas estão estudando, conhecem, tem uma orientação. Isso é diferente da gente do Brasil, tá? Não estou botando o Brasil porque a situação do Brasil é política e eu não me meto na política no Brasil, para evitar para ficar com o cabelo branco. Então, pessoas que têm em outros países, que têm uma comunidade, está sendo orientado e tem oportunidade e não vem por causa de medo. Então, é natural, eu entendo que tenho medo, mas a gente precisa entender que quando o mar se abriu, sabe quando é que o mar se abriu? Quando a água estava no pescoço. Se a pessoa, e teve que pular, tá? Aí o mar se abre. Então, a gente tem que tomar as decisões. Terminou, mesmo assim, não houve tempo que aquela pessoa terminar o processo. Aqui em Israel, geralmente no exército, geralmente os russos, eles começam a fazer o processo de conversão no exército, na Tzavá. E geralmente, na Tzavá, ela veio a falecer no exército, aquela pessoa vai ser enterrada no cemitério, dependendo se ela passou pela primeira entrevista, se o Dayan fez, a Rabanut vai enterrar ela, tá? Talvez não como judeu, mas ela vai ter um enterro parecido com o judeu, porque ela é metade, ela já estava na metade do processo, tá? Agora, uma pessoa que fez o Beidin e aí não fez a Tevilá, não fez o mikveh, ela é judia quando ela fez o Beidin? A gente não está falando ainda de Giur, da aula de Giur que eu já preparei, tá? Vou falar sobre as aulas de conversão, como é que se deve ter o processo, isso é um tema de uma outra aula bem interessante. Uma pessoa que fez o Beidin, foi recebida no Beidin pelo 3 juízes, ela já é judia?
Eu acredito que sim. Você acredita que sim? Quem acredita que não? Rav, Eu acredito que não. Eu acredito que não. Existe um processo muito longo ainda para ela seguir. Vou passar pelo mikve. Tem que passar pelo... Quem está falando é a Malca, né? Eu conheço a voz. Né? Já conheço meus alunos pela voz. Fala aí, Malca, por que tem que passar pelo mikve? Eu acho que tem a ver com a simbologia de que quando mergulha no mikve, recebe um novo espírito, né? Aliás, uma nova alma, né? Acho que tem a ver com isso aí, esse processo de sair uma nova pessoa. E a fé, meu ódio. A gente vai aprender disso uma coisa. Quando a gente tinha, no período da Torá, da Taná, e até 1800, 1700, quando tinha escravos, tá? Então, como um escravo, a gente podia ter escravo? Podia. Então, para ser um escravo, a gente podia pegar qualquer pessoa, de qualquer tribo, qualquer situação, dizer, agora tu vai ser meu escravo. E aí tinha que ir lá fazer brit milá naquela pessoa, naquele escravo. Então, ele era metade judeu, ele era um Hetzi Yehudi. Mas ele não era um judeu 100%. Ele podia ser judeu 100% quando ele fosse liberado. E aí, se liberava ele ia no mikve, né? Fazer a emissão, e aí ele poderia casar com uma judia. Mas quando ele tivesse como escravo, ele não poderia casar com uma judia, ele teria que casar com uma escrava. Então, nesse mesmo conceito, nessa mesma ordem, vai ter essa mesma informação. Uma pessoa que não terminou o processo, ele recebeu o Beidin, ele foi aceito pelo Beidin, tá, ortodoxo. E aí ele não tem o Brit Milá. Então, ele está num status quase de escravo. Então, ele tem que fazer a circuncisão. Se ele já tem a circuncisão, no caso do homem, tem que fazer o Hatafat Adam. E depois o Hatafat Adam, o mikve. A partir do mikve, ele já deu 100%. Respondi a pergunta primeira, Leonardo. Agora, a segunda, qual é a segunda que eu esqueci? A segunda é a relação a caso a pessoa falece no Shabat. Sabemos que no mundo superior, inferior, tudo para, porque é Shabat. Como essa alma será julgada? No Shabat, nem nada. Os tribunais são fechados, né? Então, fechado para Shabat. Então, aquela alma, ela fica sentada esperando o tribunal abrir, literalmente. Muito obrigado, Rafa. Rafa, eu tenho uma pergunta. Pois não. Meu nome é Ioná, de Brasília. Ioná da onde? Brasília. Brasília, Candanga. Mais ou menos. Não nasci, não. Rafa, quando uma família inteira passa por um processo fora de Israel, claro, não está ligado a Rabanut, porque na América Latina não tem Beit Din autorizado. Mas aí foi o nosso caso. O Rav Amsalem, Raim Amsalem, veio ao Brasil, reconheceu a nossa genealogia, nos deu um certificado de família sefaradita e fizemos todo o processo. Há 20 anos a gente vem nesse processo, mas com ele há 4 anos. Passamos pelo um Beit Din com ele, passamos pela mikve, meu esposo passou pelo Hatafat Dambrit, porque ele já tinha circuncisão. Nesse caso, a família falece. Nós somos considerados como judeus legítimos? A família falece em que sentido? Alguém da família falece. Essa pessoa é considerada um judeu legítimo, porque está, por exemplo, na diáspora, está na Galut. Olha, qual é o seu nome? Desculpa. Ioná. Ioná. Deixa eu tentar falar uma coisa. Nesse tema é pisar em ovos. Porque a gente vai ver que é a política. A conversão do rabino, e não é um rabino da esquina, não é um Zezinho da esquina, tá? O rabino Amsalem, eu tenho o maior respeito dele com ele. Ele é um grande erudita da Torá, tá? Ele conhece a fundos, eu estou há 1000 anos a longe
da erudição e da sabedoria do Rabino Amsel. Tá? Agora, quando se entra em política, acho que até hoje, e o contato que eu tenho com algumas pessoas próximas ao Rabino Amsel, ele se arrepende do que ele fez no Brasil. Tá? Porque ele foi ao Brasil com boas intenções e acabou... Enfim, eu não gosto muito de comentar políticas porque acaba atrapalhando. Na questão alárrica, as conversões ortodoxas, elas precisam ter 3 pessoas ortodoxas. Se essas 3 pessoas foram Shomer Shabbat, cumprir Shabbat, e a questão, existe uma marloket, uma discussão, tá? Um convertido, ele pode sentar como dayan, como juiz, no Beidin, alarricamente? Alguém Não. consegue? Não. Não. Então, às vezes, tem opiniões que um dayan, um grande raham, ele pode em si fazer, ele próprio fazer 2 pessoas, ele pegar uma outra pessoa. Mas a gente vai ver que vai entrar em marloket, em discussões. E ninguém quer ficar sendo objeto de discussão, se é ou não é. Ninguém gosta disso. Então, a gente vai ver um fenômeno no Brasil, não se faz conversão no Brasil, ponto, tá? Até as comunidades mudarem de opinião. Então, eu não vejo isso. Porque é o mais natural, eu uso a frase do Rabino Kook, quem quer se purificar, que venha à terra de Israel e se purifique. Isso eu usei em Portugal, isso eu uso para vocês que estou ensinando, sem nenhum problema, porque vou ficar mais tranquilo como rabino para atuar como rabino. Agora, e poder tentar circular em todos os meios, sempre da forma correta, que é a Halahá. Se faleceu, a comunidade fez o que tem que fazer a Pi Halahá, naquela comunidade, que é importante, o que é importante para aquela comunidade reconhecer. Aquela pessoa é judia. Agora, a gente vai ver que vai entrar na política. A gente vê muitos casos de pessoas que vieram da Segunda Guerra Mundial, que vieram só com a roupa do corpo, não tinha documento, foi para a sua comunidade, disseram, você não é judeu, tem que fazer uma conversão com o rabino na década de 50, 60. Fazia a conversão com o rabino, aí terminou, veio a década de 80, a rabino diz, não, essa conversão não é legal, então vai fazer de novo uma guild de Safek. Então, quem fez com o Rabino Amsel, eu aconselho, faça uma guild de Rumbra. Tem tanta gente que faz 5, 6, 7. Entende? No final, o que é papel? Tá aqui, ó, peraí, deixa eu pegar aqui. Você quer que eu seja judeu? Peraí, só um minutinho. Essa aqui é a Teudá de Benebrak, essa aqui é da Rabanut, essa aqui é de Breslev, essa aqui é do Rabino lá de Nova York, essa aqui é do outro do fulano, essa aqui... Você está entendendo? Pronto. Então, entendi, Rabino. É o seguinte, Rambam vai explicar uma coisa. Rambam vai explicar uma... Eu gosto de fazer essas explicações para que vocês entendam. Tá? Rambam vai explicar uma coisa. Na questão, não é questão de conversão, tá, gente? Depois eu vou falar de conversão na minha aula de conversão. Está pronta quando eu tiver inspiração divina, uma luz vier do céu e disser, agora dá essa aula, eu vou dar. Então, Rambam fala que para poder ser judeu, você tem que aceitar em si, sua alma tem que ser judia. Né? Não é o que eu casei com a Sara, então tem que ser judeu por causa da Sara. Ou porque eu casei com Jacó, que eu vou ter que ser... Você está entendendo? Então, o primeiro processo é isso. Tem gente que se converteu com o Rabino Yaakov Kadosh, que eu também conheci, Zechron Libraha, a conversão, a Pi Halahá, Kasher, mas não é reconhecida. Outros grandes rabinos na Europa, fora. Então, quando entra na questão política, dane-se a política, não peite a política, porque senão vai ser problemático. E no final vai atrapalhar a sua família, vai atrapalhar tudo. Então, evite política. Se precisar fazer de novo, faz. É papel. Gente. Rabino? Já vou terminar. E a última pergunta. Estou brincando. Tá bom, Rabino. Uma pergunta, então. Faça a pergunta. Quem fala aqui é Yosef.
Yosef Atzadik. Alô? Oi? Parece que parou. Rabino? Do Brasil. Não, Rabino? eu não, sim, estou ouvindo. Teve uma interferência aqui transitória. Numa situação de a pessoa ela está inteirada na comunidade, ela faz parte da comunidade, mas ela está a uma certa distância para poder participar frequentemente e ela vem a falecer. Ela pode ser enterrada em um cemitério público ou particular, com terra, com a terra, ou com um pouco de terra, vindo de Israel? Olha, a pergunta é o seguinte, você está dizendo que uma pessoa que não mora próxima à coletividade judaica, e ela vem morrer fora a coletividade judaica. Eu contei uma historinha há pouco sobre vamos botar essa palavra como você talvez possa conhecer, um caos, né? Uma história que de fato não se pode, quem quer ser judeu, obrigatório viver perto da comunidade. Não pode ser uma andorinha não faz verão. Então, um judeu sozinho não pode ficar longe daquele lá. Versículos, passuk, avot, cheios. Então, uma pessoa que chega para mim, Rabino, eu quero me converter, mas eu quero viver lá no interior, afastado. Eu vou dizer assim, não é interessante. O judaísmo não é como um monge, não é um monastério, não é. A gente tem que estar junto à comunidade. Caso aconteça uma situação dela, essa pessoa já é judia, né, a gente vai fazer de tudo que ela seja enterrada num cemitério israelita. Não existe a condição, não dá, é difícil, corona, o que seja, a pessoa pode ser enterrada no local onde vai ser enterrado. Uma questão, um exemplo bem claro, a Amazônia, que recebeu muitos judeus do Marrocos, o cemitério judaico mais próximo era em Belém, a 4 dias de navio. Então, existia família, existia judeus, enterravam ali, faziam seus cemitérios dentro dos seringais ou das fazendas que moravam. Terra de Israel é um costume, tá? Um costume bonito, mas não é obrigatório. Terra é terra. A terra de Israel, lógico, é mais santificada, mas não é o gol. Às vezes a gente não tem terra da terra de Israel. Eu teria outras perguntas, mas elas acabaram sendo feitas por outras pessoas e já foram respondidas. Maravilha! Gente, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu gostaria de fazer mais uma rapidinho, Rabino, se o senhor me permitir. Mas você já foi questionado? Eu já fui questionado, exato. Espera que vai ter outra pessoa que não foi. Vai lá. Quem não falou primeiro, pode falar. Oi, é Gustavo, de Fortaleza. Rabino, eu já ouvi falar de um ritual de colocar uma pedra na boca do morto. Queria saber se isso procede em alguma medida aí. E uma segunda pergunta é o caso de quando a pessoa falecer, a alma ela não se desprender do corpo e ficar lá durante um período. Então, não sei se o judaísmo entende isso aí de alguma maneira, se existe algum processo ritualístico para... Olha, eu confesso que eu já vi muitas com a pedra na boca. Eu venho, puxo a perna de todo mundo que botar pedra na minha boca. Não existe isso, a gente não pode. Uma da Tahará, a gente não pode enterrar se tem um olho de vidro, tem que tirar o olho de vidro. Se tem uma dentadura, tem que tirar a dentadura. Se tá de peruca, tem que tirar a peruca. Não tem nexo com a tua pergunta de uma pedra. É lenda. Tá? Eu gosto de ser dura, assim, tramontina. Né?
Rabino, você está me ouvindo, Rabino? Você está me ouvindo? Calma aí que eu estou terminando de responder a pergunta. A segunda pergunta é, a gente vai ver que o corpo e a alma, elas vão estar ligadas nos 7 dias, tá? Ele não vai querer se libertar e a alma não vai sair dali 100%, tá? Ela vai ficar uma fração muito pouca dentro do corpo para dizer que aquele lugar pertenceu a uma pessoa que em vida tinha. Então, a maioria da alma vai estar no mundo superiores, mas a alma sempre vai estar no local. Por isso a gente tem o costume de visitar as tumbas dos sadiquins, tá? Respondi a pergunta? Ok, obrigado, Rabino. Agora, quem está fazendo outra pergunta? Mas eu acho que o senhor Evanilton não perguntou até agora. Eu posso fazer Vanilton, a minha? Eu estou ouvindo. Acho que ele está com problema na internet. Tá bom, então. Eu vou fazer a minha. O senhor comentou, dentro da pergunta que eu fiz, né, que nós não sabemos com qual corpo nós iremos voltar. Baseado nessa sua afirmação, eu não sei, né, eu posso concluir que uma alma de um Yehudi sempre vai vir dentro do corpo, sempre vai vir vai sempre reencarnar e morrer dentro de um cemitério judaico, como Yehudi? Não. Não. Quem diz que só os judeus vão ser ressuscitados? É uma teoria. É uma foi teoria. Que eu estudei. Que só uma teoria. Yehudi. Desculpa. Só os judeus, né? Tem outra teoria que não, toda a criação. Eu não sou mecubalo, eu não botei uma alabucatsira, e aí eu não sou Baba Franco. Então, não sei muito profundo sobre isso. O que eu posso dizer é que uma pessoa que não cumpriu Torá e Mitzvot, às vezes precisa voltar no corpo de um não-judeu para se converter ao judaísmo. Entendi. Tá bom, Todarabá. Foi bom estar com vocês, aprender um pouquinho com vocês. Essa aula, novamente, eu dedico para a elevação em vida que foi o meu rabino, Yaakov Garzon, Zichron Libraha, que faleceu hoje. E também de um grande tzadik chamado Israel Abuhatzira, o Baba Sali. Desafio vocês na literatura dele, tem muitas biografias, até em português. Ou o Rav Google vai explicar um pouquinho mais. Não perca na nossa próxima aula, quinta-feira. Eu espero que vocês gostem. Vamos falar mais temas assim. Eu queria fazer essa aula para fechar o tema que a gente fez na semana passada. Se você não viu, vai lá no YouTube. Clica OK, gente. Vocês assistem a aula, clica OK. Paga aí o rabino. OK. Gente, Shavua Tov. Tudo de bom. Shavua Tov, Todarabá. Shavua Tov, Todarabá. Shavua Tov, Rav. Muito obrigado por essa maravilhosa.